Bom dia, meus amigos do YouTube, aqui quem fala é Jorge Moraes. Estou gravando esse vídeo para comentar sobre um assunto muito importante que se refere a uma apostila que chegou às minhas mãos de um tal de Paulo Sérgio Delagnese, no qual ele expõe vários mitos e lendas sobre a Santa Igreja Católica, que eu espero neste humilde vídeo desmistificar para vocês. É uma apostila intitulada Catolicismo Romano, em que eles acreditam, na Bíblia ou na tradição católica dos pais da Igreja. É uma apostila que eu procurei, não encontrei nenhuma referência sólida, portanto eu estou gravando esse vídeo para que vocês possam ter acesso à verdade. Mas afinal, no que os católicos acreditam? Nós católicos acreditamos na caridade, acreditamos em nosso Senhor Jesus Cristo e no caminho que Ele nos deixou para alcançarmos a salvação e a santidade. A Santa Igreja Católica Apostólica Romana é santa, pois foi fundada pelo próprio Cristo, nosso Senhor. Católica, pois é universal. A palavra católica vem do grego katolikos, significa universal, ou seja, de todos os tempos e lugares. Apostólica, pois vem dos apóstolos, tendo Pedro como o chefe dos apóstolos, o primeiro papa. E romana, pois a sua sé é na cidade de Roma. Em relação à Bíblia, que muitos protestantes, e este senhor Paulo Sérgio apenas está repetindo, eles têm a Bíblia como se fosse a única referência da fé. Só que no início da cristandade, o fundamento da fé não era a Bíblia, até porque não havia Bíblia. A Bíblia foi uma compilação de livros inspirados por Deus que foi acrescentada à tradição. Ou seja, quando nosso Senhor Jesus Cristo fundou a Santa Igreja Católica e chamou Pedro para ser o primeiro Papa, o cabeça dos apóstolos, o cabeça da Igreja, o chefe, havia uma tradição oral, ou seja, a fé era transmitida oralmente, como o próprio apóstolo Paulo, numa de suas cartas, fala, a fé vem pelo ouvido. Só bem depois é que foi compilada a Bíblia Sagrada. Pegaram os livros do Antigo Testamento e acrescentaram o Novo Testamento, ou seja, os relatos, as histórias que conduziam os homens ao pleno conhecimento da verdade. Só que a Bíblia nunca foi e nunca vai ser a única regra da fé, pois a tradição é anterior à Bíblia e abrange toda a história, tudo o que é necessário para a salvação. Portanto, o fundamento da fé católica não é a Bíblia, mas a tradição. Antes que houvesse Bíblia, havia tradição, e foi a tradição que manteve a Igreja unida e coesa por anos, durante as primeiras perseguições. As primeiras perseguições não havia Bíblia. O que sustentava a fé dos cristãos eram os ensinamentos da tradição. Os espíritos enganadores são os que negam a tradição e se apegam a elementos isolados da fé católica. São os hereges. Hoje, os maiores hereges são os protestantes, pois eles negam a tradição e se apegam à Bíblia. Só a Bíblia, dizem eles. Desprezando a Igreja de Cristo, que compilou e a preservou até os nossos dias. Porque, como eu disse, quem compilou, quem fez a Bíblia Sagrada, quem reuniu os livros e escreveu muitos destes, foi a Santa Igreja Católica. E quem preservou a Bíblia também foi a Santa Igreja Católica. Monges nos mosteiros deram a sua vida para defender as Sagradas Escrituras. E protestantes dizem que a Igreja escondeu a Bíblia do povo. Ora, se não fosse a Igreja, a Bíblia não chegaria até o povo. Portanto, é mais um mito que está sendo derrubado. Os líderes protestantes adulteraram toda a doutrina e as escrituras sagradas. As Bíblias protestantes têm 7 livros a menos, e os livros que eles preservaram foram adulterados, ou seja, não são confiáveis, espalhando a confusão espiritual pelo mundo todo. Se hoje o mundo está cheio de confusão espiritual, os homens muitas vezes não se entendem, foi devido a isto.
devido à revolta de Martinho Lutero, lá no século XVII. Isso começou com Lutero e segue até hoje, tratando-se de uma verdadeira revolução, que cresceu e se dividiu em inúmeras outras. É natural da revolução revolucionar a si mesma, causando um grande dano à união, à comunhão dos cristãos. O corpo mítico de Cristo, que é a Igreja, foi destroçado em milhares de partes, cada uma com uma crença diferente e oposta às outras. O caos tomou conta da cristandade, e com ele o mundo mergulhou numa era de trevas e maldade sem fim, que é a era que nós estamos vivendo hoje. Ao contrário de historiadores de Araque dizem que a Idade Média foi a Idade das Trevas, na verdade a Idade das Trevas é hoje, a era da confusão generalizada, a era das grandes perseguições à cristandade. Para vocês terem ideia, milhares de cristãos são perseguidos e mortos hoje apenas por professar a fé cristã, a fé católica. A China não me deixa mentir. Lá, inúmeras igrejas têm sido demolidas, cristãos perseguidos como inimigos do Estado. Para vocês terem ideia das consequências destas revoluções. O resultado foi do enfraquecimento da igreja. A igreja se enfraquecendo fez com que o mal se espalhasse pelo mundo. Pois a igreja de Cristo é o único meio de manter a paz no mundo. Sempre foi e sempre vai ser a igreja o sustentáculo da verdade. Nada do que os protestantes dizem é confiável. Tudo é fruto do espírito revolucionário. É isso, meus amigos. Espero ter esclarecido alguns pontos importantes que vocês não verão em muitos lugares. Infelizmente, muita gente não fala sobre isso. Mas o que eu puder fazer para levar até vocês a verdade, eu irei fazer. Viva Cristo Rei!